nesse caso do TEA, você tem que ter muito cuidado com isso, porque eles têm, eu vi no último episódio, a mãe falando assim, porque a gente foi para uma festa, ele ouviu, mas depois ele ficava um mês com aquilo ali, mas ele ainda conseguiu ir, porque ele já é adolescente. O pequeno, quando ele chega lá, aquilo ali para ele já é um transtorno, assim, uma violência, isso. Eu tenho mais velhos que contam assim na questão sensorial, lembrei disso porque eu estava falando da comida. Pacientes falando assim, olha, eu comi um tomate cereja e ele estourou na minha boca. Aquilo parecia uma explosão. Então, a associação que ele fez foi como se aquilo fosse uma bomba estourando. Aí imagina, mas jabuticaba deve ser pior, né? Sim, porque de fato ela faz o barulho. Ela estoura, né? E ela realmente, né? Então, assim... A casca é muito mais firme, né? Muito mais rígida. Isso. Então ela de fato poca. Exatamente. Estoura. Agora, atenção. O transtorno sensorial, ele não é exclusividade do TEA. Então, cada vez mais tem se associado o transtorno sensorial ao TDAH. Eu, por exemplo, tenho enxaqueca, eu tenho transtorno sensorial, né? Problema com ruído, com cheiro, né, de perfume, com movimento. Então, assim, cuidado com essa coisa de que todo mundo tem TEA, porque tem isso, porque é daquilo. E outra coisa também importante a gente reforçar aqui. Como o transtorno do espectro autista provavelmente tem uma herança genética multifatorial, quando você olha família de pessoas que têm TEA, você vai ver pessoas que têm traços e que não preenche o critério. E que, de repente, tem aquela criança que vem... Preenche o critério. Eu costumo usar o exemplo da síndrome de Van der Burg, que não tem nada a ver com autismo. Sim. Mas é uma síndrome genética que cursa com surdez. Geralmente, na síndrome de Van der Burg, você tem o quê? A mancha branca no cabelo, a olhos, cor do olho. Os olhos. Ou um azul muito estranho, assim, um azul muito claro, parece aquele azul de lente de contato artificial. Às vezes nem é o olho todo, às vezes é um pedaço de um olho daquele jeito. E a surdez. Essa é a síndrome completa. Às vezes, quando a criança nasce, demora um pouco para as pessoas fecharem, porque eles falam assim, ai, que bonitinho, olha só, ele tem a mancha do cabelo igual fulano e beltrano, e tem o olho igual ciclano e fulano. E realmente, quando você olha várias pessoas da família, alguns têm a mancha, outros têm o olho, mas aquela criança, ela fechou a síndrome, as características da síndrome. Sim. Tudo nasceu junto dela, inclusive a surdez, para preencher o critério. Então, no autismo, muitas vezes acontece isso. Você olha, um tem a questão sensorial, o outro tem as manias, o outro... E aquela criança nasceu e fechou. Mas dentro desses, do grau que existe, ou dos níveis de suporte... O diagnóstico é fechado, mesmo sem ter vários fatores? Mesmo sem ter... Tem que ter um pouquinho de tudo. Quando você pega a escala, por exemplo, a CARS, a Child Rate Autism Scale, tem 30, tem que fazer pelo menos 30 pontos. Não tem discutível agora, porque se você usa a CARS sem ser a CARS 2, você pode dar diagnósticos... por exemplo, com 28, né? Estão rebaixando o ponto. Mas, para isso, você pode até ter algum que você não tem, mas, em compensação, você vai ter que ter um que pontua muito. Mas, então, assim, tem que ter um pouquinho de cada um, não pode ter só uma coisa. E tem coisa que é muito característica. Então, por exemplo, se ele só tem estereotipia, ele não tem TEA, ele tem transtorno de movimento estereotipado. Se você abrir lá no DSM-5, existe transtorno de movimento estereotipado. Se ele tem só alteração de prosódia, mas ele socializa bem e ele não tem alteração, não tem estereotipias, não tem movimentos repetitivos, ele tem alteração de comunicação de prosódia, tá lá no DSM também.
Aí vai ter quem discute. Talvez esse pessoal que só tem alteração de prosódia foram aqueles meninos que tiveram diagnóstico precoce de TEA, fizeram tratamento e depois só ficaram com isso. Ótimo, maravilhoso, chegamos onde a gente queria, mas ficou só com isso, não preenche critério. Então, o Gadia, que é um brasileiro que mora muito tempo nos Estados Unidos, é muito ativo nessa área, ele fala muito bem disso, né? Você pode preencher critério e você pode deixar de preencher critério. Então, não é que você é a TEA e não é. Você tem as características genéticas e você tem hora que você preenche, tem hora que você não preenche. E a gente vive nessa luta. Ansiedade. Você, tem o transtorno de ansiedade, tem hora que ela é patológica e tem hora que ela não. Você faz atividade física, você se alimenta, você dorme, você faz terapia. Às vezes, aí você usa medicação na época que você tá pior, daqui a pouco você para. Então, tem hora que você preenche critério, tem hora que você não preenche critério. E é assim que a gente vai lutando. E isso precisa ficar muito claro, né, Luziene? Porque as famílias precisam ser orientadas, as famílias, como a gente bem disse, né, umas falas aí para trás, a família é quem vai ter muita informação para dar, né, tanto para os terapeutas como para o médico. A família vai ver coisas que, como bem disse você vai encontrar com ele muito esporádico. Que o terapeuta, mesmo encontrando semanalmente, ou às vezes até mais vezes por semana, não vai observar, porque é ao longo de muitas horas do dia que ele vai apresentar aquela característica. E o que a gente às vezes observa são profissionais, e aí eu falo que não são só terapeutas, médicos, mas todo mundo envolvido, às vezes não dá a devida atenção a esse olhar que só vai ter a família, só vai ter o pai e a mãe. A gente precisa ouvir e caminhar, pontuando, observando e orientando isso que você muito bem fez agora. Não é um fator, não são dois fatores que vamos fechar o diagnóstico, mas são fatores que às vezes só eles vão ver e que e que ao serem trazidos vai te ajudar para fechar o diagnóstico. E a gente tem que ter a cabeça aberta também, igual estereotipia, né? A gente fala que é interesses restritos repetitivos ou movimentos estereotipados, né? Então, às vezes não é movimento estereotipado, às vezes é uma fala repetitiva e às vezes é ideia repetitiva, às vezes é mania de organização. Então, tudo que é muito aí doentio, repetitivo, sem fundamento, tudo isso aí tem mais ou menos a mesma fisiopatologia, a mesma coisa doentia que não leva a lugar nenhum e que às vezes é feito para eles aparece quando eles se desorganizam e parece ter uma finalidade de tentar se organizar, mas que não chega a lugar nenhum e que gasta uma energia desnecessária e tira o foco do que é importante para eles nas atividades de vida diária, entendeu? Quando você fala aí, eles se desorganizam, né? E aí essa desorganização, essas crises que eles têm, né? Essas crises, elas podem e devem ser evitadas? Essas desorganizações têm como ser evitadas? Sim, claro. E aí vai depender de tudo. De toda a história. É claro que ninguém está aqui falando que a gente tem que ficar passando a mão na cabeça das crianças, né? Quem ama, educa. Que isso fique bem claro, né, Não Luziene? é? Mas para que eu vou ficar estressando a criança por besteira? Então, assim, passa desde intervenções terapêuticas, que cada vez estão melhores. Outra coisa que vale a pena a gente falar, e eu falo isso sempre, se existisse uma terapia perfeita, não precisava ter tanto método. Exato. Então, uma coisa que me incomoda demais é essa judicialização da medicina em que o médico tem que dizer qual é o tipo da terapia e quantas vezes. Então, aí eu vou dizer para minha ex-aluna que hoje é fono, maravilhosa, que fono que ela vai fazer, que tipo de intervenção fonoterápica ela vai fazer, e quantas sessões? vezes e por quanto tempo? Quem sou eu? Eu, como neuropediatra, eu vou te encaminhar
E E eu vou vai definir. definir. Essa sua fala chegou num lugar que é o lugar para ser discutido. É o lugar para ser discutido porque, na verdade, a gente entende, e eu digo sempre isso, né, como fonoaudióloga hospitalar, que atuante ali, e os casos de TEA que eu pego dentro do ambiente hospitalar. Eu não sou terapeuta do TEA dentro de clínica ou em reabilitação domiciliar, o que for, mas eu pego esses casos, por isso nós, como fonoaudiólogos hospitalares, a gente precisa saber de tudo um pouco, né? Porque a gente tá ali, a gente não escolhe o paciente chega para mim, você tem que então ajudar porque ele é TEA, ele não vai dentro. chegar ali com outro diagnóstico, porque ele é T21, ele não vai chegar com outro diagnóstico, porque ele é cardiopata, ele não vai chegar com uma outra alteração neurológica. Então, eu preciso entender de tudo um pouco e intervir com a minha terapia dentro daquilo que eu sei e me capacitei para. E cabe a mim eu olhar e saber assim, X sessões, esse método é o melhor, porque cada indivíduo, ou nesse momento já ele precisa falamos desse. aqui, exatamente. Mas vem de um outro lugar essa determinação que são vocês. E eu fico muito feliz quando eu ouço de uma médica dizer que o que cabe a mim, cabe a mim.